Olá, você que acompanha a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa TV Câmara Recebe, com convidados especiais tratando de assuntos de seu interesse. Hoje temos o prazer de receber dois convidados muito especiais. Tenho o prazer de receber um grande amigo nosso, José Romero Sobrinho, nosso amigo Hit, ele que é presidente da ONG Atitude Animal, e também a doutora Daniela Piva, uma grande médica veterinária aqui da nossa cidade, para falarmos sobre a ONG Atitude Animal, o trabalho que ela realiza aqui na cidade de Tupã, no acolhimento de animais vítimas de maus tratos, abandonados, e é um trabalho que começou lá atrás, né, desde 2021, e um trabalho importante, o apoio do vereador Antônio Brito também, que foi importante em todo esse trabalho, né, graças a ele também, hoje a ONG tem uma instalação, tem uma estrutura para poder abrigar esses animais, junto com o RIT, junto com os voluntários, a doutora Daniela. Então a gente vai falar um pouquinho desse trabalho que é realizado aqui na cidade de Tupã. Meu amigo, vou chamar ele de Hit, né? A gente conhece, a cidade inteira conhece como Hit, então vou tomar essa liberdade de chamá-lo como Hit, até pela amizade que nós temos. Hit, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, falando sobre o trabalho importante que a ONG Atitude Animal realiza aqui em Tupã. Seja bem-vindo. Bom dia, Glaucio. Bom dia, doutora Daniela. Bom dia. Bom dia a todos, amigos e parceiros que realmente trabalham nessa casa. E queremos também dar o nosso grande bom dia e agradecimentos a todos os tupanenses que vão nos acompanhar e assistir essas informações que temos a passar nesse momento. Obrigado, Hit. Doutora Daniela, seja bem-vinda também à TV Câmara de Tupã, falando desse trabalho que vocês realizam através da ONG Atitude Animal. A gente vai deixar um espaço, né, reservado com muito carinho para tratar sobre a questão, né, de como os animais são encontrados, né, e a doutora Daniela tem um papel fundamental, ela que é o grande anjo da guarda, que tem realmente feito a diferença, né, na saúde desses animais, na melhora da saúde, e com certeza é um grupo ali de amigos, né, que fazem toda a diferença naqueles animais que não têm voz, né, gente? A gente sabe que os animais, infelizmente, não têm voz, mas eles sofrem e demonstram suas dores com as suas atitudes, com o seu comportamento. Infelizmente, eu falo infelizmente, a gente ainda se depara com pessoas que não têm coração, essa palavra, que não tem coração, ao abandonar um animal, ao maltratar um animal. Então, isso aí, infelizmente, a gente ainda se depara na sociedade. Tomara que no futuro próximo não tenhamos mais casos desse tipo, mas é uma violência sem tamanho. E a doutora tem feito um trabalho muito importante durante todos esses anos, com esse compromisso, se doando para essa causa tão importante. Doutora, seja bem-vinda à TV Câmara. Obrigado pelo convite. E realmente você falou exatamente tudo o que a gente encontra e o que é a realidade. Pessoal, bom dia a todos. E eu estou aqui para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem, informar a população o que encontramos na rua, no dia a dia, e alertar de alguma forma que animal não é um ser descartável, um objeto. Então nós estamos aqui, eu estou aqui para representar esses que o Glaucio acabou de falar, que não tem voz e que precisa da gente. Obrigado, viu, pelo convite. Nós que agradecemos, doutora. Bom, vamos iniciar então o programa, Rich, falando sobre o trabalho lá atrás que teve início da nossa querida Regina Leite, né, que até então encabeçava esse movimento. E naquela ocasião ela procurou o vereador Antônio Brito, né, o Brito da Saúde, que também se empenhou bastante. Mas vamos nos reportar aí, né, em 2021, 2020, lá atrás, lá onde teve início esse trabalho. Sim, com certeza, Glaucio. Tudo começou quando o então, hoje, atual vereador Brito, em 2020, se propôs a ser candidato a vereador. Uhum. Nessa jornada em sua campanha foi quando ele se deparou com a Regina, né? Até porque eles já se conheciam e tal, Sim. e ele sabia que ela era uma das protetoras também que sempre estava cuidando da causa animal do nosso município. E assim sendo, ele fez um compromisso, não promessa de campanha, sim um compromisso. Sendo eleito ou não, ele estaria correndo e auxiliando todos os protetores do município de Tupã para que se fosse criada uma entidade para que futuramente pudesse passar a ter recursos de município, do estado ou também da União, né? E assim foi feito. Compromisso feito, compromisso assim que ele se elegeu em 2021, um compromisso que ele jamais esqueceu e engavetou, e sim, assumindo seu cargo, sua cadeira como vereador, foi um dos primeiros atos dele
foi justamente correr atrás, justamente para que pudesse fundar essa ONG e fazer com que tudo acontecesse. E isso eu posso dizer que foi um trabalho muito árduo, tanto dele quanto da Regina, até porque para se montar uma diretoria, no momento em que ninguém acreditava mais em político, principalmente para quando se tratava de causa animal, até porque várias e várias pessoas que eram candidatos no passado aí recente, prometiam e nada se faziam. Assim que ganhavam, esqueciam, engavetavam os projetos. E ele não, ele realmente se dedicou, assumindo a cadeira dele, ele e a secretária dele também, a assessora dele, a Natália, que também foi de suma importância para correr atrás de documentação, para fazer tudo certo, tudo conforme os órgãos competentes necessitavam, justamente para que no futuro próximo viesse a ser reconhecido como uma entidade de utilidade pública para que pudesse, assim, ter recursos públicos. Aí, em 2021, através desse trabalho que o Rit está relatando aqui, um trabalho importante do vereador Antônio Brito, foi constituído aí, né, o estatuto da diretoria, a inscrição, CNPJ, né, todos os documentos necessários para que, né, vocês pudessem pleitear uma área para poder abrigar ali essa estrutura, atender esses animais. E, à época, o então prefeito Caio Aoki, também o vice, na época também Renan Pontelli, que hoje é o prefeito atual, quer dizer, esse grupo também acolheu esse pedido do vereador Antônio Brito, e aí vocês, né, finalmente receberam essa doação, essa autorização de uso daquele espaço para poder criar ali a estrutura física, né, da ONG. Sim, realmente. Assim que conseguiu formalizar toda a documentação necessária, então já estava apto, né, a poder sair pedindo poder público algo que poderia beneficiar os animais, né, até mesmo para fazer os acolhimentos e no momento de resgate. E o Brito, com muito trabalho e muito cansaço, eu digo para você porque não foi uma e nem duas reuniões, foram várias reuniões. E o Caio, tanto o Caio quanto o Renan na época, sempre prometendo que estava do lado dele, que realmente ia colaborar e fazer o melhor. E assim sendo, o Brito conseguiu informação que aquela área seria da prefeitura. Ele foi lá, fez uma visita, tal, veio e falou com o Caio. E o Caio já de pronto falou, bom, vamos ver a possibilidade de realmente estar dando permissão de uso para vocês, né? Desde que vocês estejam com a documentação toda correta. E aí o Brito apresentou todas as documentações, se reuniram com o jurídico e assim foi feito. A partir daquele momento, foi cedido, no caso, o espaço, como a título de concessão, né? Não seria permanente, só título de concessão, justamente para que a ONG começasse a utilizar e abrigar os animais que eram recolhidos naquele momento. Inclusive, você está acompanhando imagens aí de um ato ali na sala de reuniões da prefeitura, onde então, né, a Regina Leite, que estava à frente da ONG, recebeu a documentação, a autorização, né, de uso daquela área, né, o vereador Antônio Brito também na foto, enfim, então é um marco ali importante para todo esse trabalho, né, essa união de amigos em prol dos animais abandonados e vítimas de maus tratos. Vale destacar também que já em 2022 vocês iniciaram a restauração, né, e também a construção de novos espaços ali naquela área para poder abrigar uma quantidade, inclusive vamos falar daqui a pouquinho sobre os números, né, eu fiquei até impressionado com a quantidade de animais que são atendidos ali, então havia uma necessidade também de uma ampliação, de uma restauração e também de uma ampliação de canil para poder atender todos os animais, né, Sim, e esse foi um momento que a gente contou com todos, quase que sua totalidade de todos os protetores do município de Tupã. Uhum. Por quê? Porque se fazia alguma reforma, alguma coisinha muito mínima, mas com recurso de quê? De promoções. Sim. E promoções... A emoção do nosso amigo Rit, porque só quem passou na pele essas dificuldades, a gente sabe que o custo é alto, a despesa é alta, mas ele reconhece que através da emoção dele, ajuda as pessoas, né, gente? A doação, o comprometimento, porque são voluntários, não ganham nada para isso. Fazem de coração para ajudar os animais. E quem gosta de animal, quem tem esse amor pelos animais, sabe da dificuldade, das dores, então é natural essa emoção do Rit aqui, quando ele fala da campanha, que foi um momento das campanhas, porque foi um momento delicado, difícil, né? O custo, inclusive a gente vai falar um pouquinho com a doutora, não é brincadeira, né? Dependendo da situação do animal, necessita de uma cirurgia, de um medicamento,
custo é alto, né? Eu sei porque o Brito sempre nos relatou das dificuldades, né? Vou até abrir um parênteses aqui. Até então, eles não tinham nenhuma viatura. O Brito, com o carro dele, socorria os animais com o carro dele. E, independente do estado que estava aquele animal, ele colocava ali no seu carro, no seu veículo, para levar ali para ser atendido pela doutora Daniela. Quer dizer, ali foi situação ali de chuva, frio, madrugada, não tinha hora nem dia. Assim que eles recebiam essas denúncias de maus tratos e de abandono, automaticamente esse grupo aí, o Brito, com o seu próprio carro particular, enfim, o Rit, a doutora, todo mundo ali se unia para poder salvar aqueles animais. Então, é natural, é compreensível essa emoção do nosso amigo Rit. Então, voltando ao assunto. Promoções estas que quase que sua totalidade dos protetores de Tupã compravam a ideia. Né? Ia se fazer um cachorro-quente, todo mundo pegava seu talãozinho, ia lá, se empenhava, vendia, trazia, justamente para que a gente pudesse dar andamento nos trabalhos. Eu imagino. Deixa eu deixar o Rit se recompor um pouquinho, porque realmente ele está muito emocionado. Bom, doutora, já entrando até um pouquinho nessa questão do atendimento, essas campanhas que eram feitas, essas rifas, é para poder, né, ajudar a custear, né, esses atendimentos, o início do trabalho ali naquela estrutura, naquela chácara ali que vocês conseguiram a autorização para poder utilizar. Mas, assim, a exemplo dos seres humanos também, os animais quando há necessidade de atendimento veterinário ali, de um médico veterinário, tem situações ali que o custo é muito elevado. Então, essas campanhas, naquele momento, eram fundamentais. E uma coisa muito bacana que o Rit disse aqui é que todos os voluntários, todos os protetores animais abraçavam ali aquela campanha, ajudavam o que podiam para poder levantar esses valores, né? Com certeza, porque um animal, quando a gente encontra, ou ele é resgatado, da forma que ele realmente tudo tem um custo. Por exemplo, tem animais que precisam de cirurgia ali naquela hora, porque a gente encontra animal atropelado, a gente encontra animal de rua que foi agredido por brigas ali, eles estão machucados, eles estão com ferida aberta, a gente tem que dar um andamento ali. Então, quer dizer, nós usamos anestésico, que não é barato, a gente usa medicamentos injetáveis, analgésicos e tudo mais, e tudo tem um custo. E mesmo antes da Regina Leite, antes de eu conhecer a Regina, eu pus para mim que animal de rua eu vou ajudar. Então, assim, a minha consulta por um animal que é recolhido, que é maltratado, a minha consulta é menos. Eu cobro menos, mas infelizmente, né, ou felizmente, nós temos que cobrar. Por quê? Se eu ou qualquer veterinário, quero deixar bem claro aqui, qualquer veterinário que trabalha voluntariamente, que não cobra a consulta, o conselho ele vem em cima da gente e ele nos dá uma advertência. Por quê? É a nossa mão de obra, é igual você. Você vem aqui, você faz a sua entrevista, tá? É o seu dia a dia, é a sua hora de trabalho, né? Então, todos nós temos hora de trabalho. Uma pessoa que trabalha no comércio, um mecânico, um engenheiro, todos têm o seu honorário. E o veterinário é a mesma coisa. Então, se nós fazemos voluntariamente, o conselho vem porque isso não é o certo. Então, assim, eu sempre a minha consulta para eles é um pouco menos, né? Um valor diferenciado para eles, para poder ajudar. E outra, eu não fico lá, Rit, preciso receber. Rit, vamos lá. Ó, já faz um mês, já faz 2 meses. Eu não faço isso. Eu deixo rolar porque eu entendo. A luta que o Rit aqui está falando das promoções, olha, é grande. Foi grande e é ainda. Então, como lá, antes da Regina, as protetoras me procuravam, eu esperava por elas, eu ficava sem receber 3, 4, 6 meses e eu não cobrava e elas ali. Elas acertavam e tal. Então, quer dizer, não é brincadeira. Por quê? É um animal que não tem dono. Então, assim, é uma equipe que se junta para favorecer um coitadinho que está ali precisando da gente. Então, realmente, uma cirurgia não é barato, porque tem o material que, infelizmente, né, o material ele é caro. Por exemplo, uma cirurgia ortopédica é usado pino, é usado placa,
é tudo material para não haver rejeição, e isso tem um custo alto. Num atropelamento, num acidente, que é onde o animal tem uma ferida aberta, fio, material que a gente usa para sutura, então, quer dizer, tudo tem um custo. E realmente eles sofrem bastante e a gente está junto. Claro. Nós estamos juntos para o bem único próprio. Mas a gente sabe também, doutora, que a gente não pode desanimar, e eu estou vendo aqui, né, na ordem cronológica, né, Rita, em 2023, através de um projeto de lei aprovado na Câmara, foi declarado a entidade de utilidade pública municipal, né, fazendo com que a entidade possa receber recurso público. A partir daí, já em 2023, o vereador Antônio Brito, ele iniciou aí a destinação de emendas impositivas para ajudar nesse custo, né, na ONG. Sim, foi aí que a gente, no caso, apresentou um projeto, até porque toda verba impositiva que o vereador vai fazer indicação, seja ela para qualquer entidade, é necessário um plano de trabalho. E dentro desse plano de trabalho, nós já colocamos a construção do novo canil, no qual já está em andamento, né, iniciado em 2023. Né? Inclusive, você está acompanhando imagens aí desse espaço, desse novo canil também. Foi agora iniciado em 2024, aliás, tá? Porque essa emenda impositiva, no caso, sim, nós recebemos só na virada. Aí, conclusão, foi iniciado esse canil, já está em fase de acabamento, né? E, posteriormente, no ano de 2024, ele também fez uma outra indicação de mais 120 mil, que será destinada para canil, para o gatil, no caso. Gatil. Que também foi um compromisso que ele fez com os pessoais que realmente cuidam dos gatos. Porque, veja bem, lá nós estávamos focados só no cachorro, né? No caso, cães. E muitas pessoas que cuidam de gatos em Tupã. Inclusive, tem pessoas que têm gatis dentro de casa. Exato. Então, a gente achou por bem fazer o quê? Tentar buscar recursos, o Brito pleiteando com esse pessoal, com esses cuidadores, está sempre dando auxílio. Está aí a doutora Daniela Piva também, que está sempre auxiliando quando se faz necessário algum tratamento, algum resgate, né, de algum gato. Então, ela sabe o que eu estou dizendo. E tem muitos e muitos cuidadores e muitos. É um volume imenso de gatos. Então, se faz necessário montar um gatil, centralizar tudo lá também um pouquinho, para dar um pouquinho de paz para esse pessoal. Porque a pessoa ter 20, 30 gatos dentro de casa não é fácil. Sim. É só quem gosta. Exato. É só quem tem amor pelo animalzinho. Então, o Brito buscou esse recurso de 120 justamente para isso. Agora, o primeiro recurso, o que foi feito? Nós destinamos uma parte para a obra e outra parte para custeio. Foi esse o motivo de não ter finalizado a obra ainda. Entendi. Entendeu? Perfeito. Então, estamos aí fazendo algumas promoções, tal, justamente para ir finalizando essa obra. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa TV Câmara Recebe, com a presença do meu amigo José Romero Sobrinho, né, o RIT, presidente da ONG Atitude Animal, e também a médica veterinária, doutora Daniela Piva, falando sobre o trabalho da ONG Atitude Animal, uma ONG que realiza um trabalho fantástico de acolhimento, né, esses animais que são vítimas de maus tratos, abandonados. A gente vai continuar falando um pouquinho, né, das conquistas dessa ONG, a duras penas, né, muito trabalho, muita dedicação, muito compromisso e com apoio, né, incondicional do vereador Antônio Brito. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com o segundo bloco, programa TV Câmara Recebe, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.